tudo bem? Estamos aqui na sua TV Circulando com o programa Mão na Massa, seu programa semanal de cozinha. Hoje faremos uma receita bem facinho, um yakisoba, é bem tranquilo, uma comida rápida, prática. E daremos uma dica de sobremesa, que está chegando o seu Natal aí, vamos fazer uma rabanada com sorvete. Você pode dar uma incrementadinha. Também, finalmente, dando o ar da graça aqui no programa, o Chico Olive, que é nosso sommelier, que harmoniza todos os nossos vinhos aqui, todos os nossos pratos, aliás. Tá? Hoje ele deu o prazer de estar aqui. Não sai daí não. 2 minutinhos a gente volta. Apoio Cultural. Que delícia é a Casa Beleza. É aqui que eu encontro os produtos e a qualidade que eu quero. No açougue, na mercearia, na adega. Casa Beleza, um show de qualidade e bom atendimento. Arte Lazer, piscinas e churrasqueiras. Piscinas em vinil, móveis, cutelaria e churrasqueiras. Grande variedade em produtos químicos e decoração. Venha conhecer a novidade. Churrasqueiras e fornos de alvenaria. Arte Lazer, revenda Gold Cibrap. A única da região com showroom Prime. Arte Lazer, Via Expressa 3230, Araraquara. Telefone 3397-7885. Na Academia Washington, você aprende muito mais que uma língua estrangeira. O ensino é baseado em rico conteúdo cultural e conta com equipe de professores experientes, salas de aula com ar-condicionado e sistema de som 5.1, grupos reduzidos, material moderno e horários flexíveis. Agende uma visita e conheça o nosso jeito mágico de ensinar inglês. Academia Washington, 3357-8357. Gobato Corretora de Seguros. Profissionais com mais de 20 anos de experiência para cuidar do seu patrimônio. Seguros residenciais, empresariais, de veículos, de vida e previdência privada. Gobato Seguros, a primeira e maior da cidade em seguro aluguel. Faça uma consulta sem compromisso ou visite o nosso site e tire suas dúvidas. Gobato Seguros, Avenida Brasil 855, Centro, Araraquara. Bem, voltamos e hoje, como eu falei na abertura, né? Estamos aqui com o Chico Olive. Tudo bem, Chico? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando de um assunto que me agrada muito. É bem legal. Eu que agradeço, tá? Porque, como eu falo em todos os programas, você estaria presente, você harmoniza os nossos vinhos, nossos pratos aí. E hoje, realmente, você vai estar aqui para degustar e para harmonizar. E hoje eu vi que você escolheu um vinho rosé, né? Que a gente não tem muito hábito de tomar o vinho rosé, né? E eu queria saber por que você escolheu esse vinho hoje pro yakisoba, que é a nossa comida de hoje. O vinho rosé, quando o Brasil começou a importar os vinhos, o vinho rosé foi um pouco queimado, né?
porque vinham vinhos de muita baixa qualidade. Mas hoje começa a ter acesso a novos vinhos com mais qualidade, inclusive vinhos produzidos aqui no Brasil. Aproveitando o verão, aproveitando os dias quentes, né, o rosé é um vinho tinto com estrutura de tinto, mas serviço de branco, temperatura mais baixa. Então é muito agradável e aguenta. Né? Porque esse vinho rosé não é um vinho que a gente está acostumado, e às vezes você vai no restaurante, né? Mesmo que você queira, às vezes no restaurante não tem um vinho assim tal, né? Realmente. Nem você falou queimou tal, mas eu já provei do vinho, gostoso. É gostoso, bem gostoso. É interessante, porque a gente vai fazer um yakisoba de carne. Então eu pensei num vinho, porque tem muito legumes, né? O carboidrato. Então eu preciso de um pouco de estrutura, mas eu não posso ter um vinho muito pesado para matar os legumes. Então eu escolhi um rosé e vamos ver o que dá a nossa brincadeira aí. É isso aí. E o vinho branco? O vinho branco, na verdade, é um vinho de colheita tardia, né? Chamado de Late Harvest, que é um vinho de semillon, que a gente vai usar para harmonização da rabanada. Da sobremesa, né? Exatamente. No caso. Isso, você serve o rosé na hora do prato principal e depois, e a hora que você vai servir a sobremesa, você abre o vinho branco e serve junto. É isso, né, Chico? Vinhos de sobremesa é importante que o açúcar do vinho seja igual ao açúcar da sobremesa, nem que um passe o outro. Se tiver alguém que passar aí, que o vinho seja mais doce que a sobremesa. Deixa eu te perguntar, o que a gente pode saber quando a gente harmoniza? O que vinho tomar, com que prato pedir no restaurante? Você tem uma dica para dar pra gente aí? Tem duas bases, né? Primeiro pelas semelhanças. O que você põe no prato, você tenta encontrar no vinho, né? Complexidade aromática, textura, né? Gordura do prato. Então, vinhos mais encorpados com pratos mais encorpados, mais estruturados, né? Outro fator é a textura da carne, textura do vinho. Usa a boca como uma balança, né? O vinho tem que limpar a boca de forma... Então, na hora que você toma, você tem que sentir o gosto do vinho, dar aquela limpadinha na boca. Normalmente é isso mesmo. Como um detergente a grosso modo. É isso aí. Né? Para a próxima garfada. E tem que ser prazeroso, né? O vinho tem que ser potencializado pela comida e ao contrário também, né? Então, a comida ganha com o vinho. Essa é a harmonização. Entendi. E assim, deixa eu te perguntar, a gente pode tomar o mesmo vinho com o prato salgado e sobremesa? Vai de cada um ou pede-se que mude, a não ser que seja uma coisa que combine, né? Ideal é sempre ter um vinho para cada prato, né? Até porque mudam as características de cada prato, muda a característica de cada vinho. Obviamente você tem vinhos mais neutros que podem aí suportar o jantar inteiro ou o almoço inteiro, mas o ideal é que tenha um prato para cada vinho, né? E o interessante aqui é que a gente vai brincar com alguns vinhos, aqui é uma nacional, um rosé nacional, que o custo é muito baixo, né? Então, nós inclusive, só para, desculpa te cortando, nós pegamos esse vinho hoje na nossa casa, na casa de Elisa, tá? Exato. É um vinho numa faixa de preço entre 20 e 30 reais. Exato. Você vê vinho que branco também, né? Você vê que não é uma coisa cara, né? Se for comprar uma cerveja, né? O vinho é muito mais elegante, potencializa a comida, como eu estava falando. Faz bem para a saúde. É que brasileiro gosta de uma boa cerveja, mas a gente tem que... tem muita gente mudando o hábito, tem muita gente que não bebe. Por exemplo, eu não bebo cerveja. Eu gosto muito mais de tomar um vinho, ou um uísque, um destilado. Eu prefiro uma caipirinha. Eu sempre tenho a tendência de puxar o pessoal para o meu lado, né? Com certeza, né? Mas você vê como a gente tem um clima muito quente, a gente tem opções de brancos e rosés. Espumantes também, que podem ser harmonizados com os pratos e sem que perda muito, né? Eu, particularmente, assim, sou fã de vinho, mas no espumante, né? No caso dos prosecos. Eu, assim... Eu nem gosto de começar a beber porque eu não vejo a hora de parar, né? Assim, são vinhos neutros, fáceis de beber, gelados, né? Também faço uma atenção para a temperatura do vinho. Não muito alto, que realça o álcool, né? E muito baixa, passa desapercebido pela boca. Então a temperatura e o serviço vem marcada no rótulo, né? Geralmente nos rótulos mais modernos, sim. Então aí a gente pode usar como uma cola aí, né? Mas o ideal é que variar entre 8 a 12 os brancos e 15 a 18 os tintos. Isso sempre para todos os vinhos, assim. Tem as exceções, mas se eu posso traçar uma média, a gente pode... Tá, nessa temperatura. Exato. E é muito importante que mantenha essa temperatura ao longo do jantar ou do almoço, né, da refeição.
porque vai perdendo temperatura. Lembra que nós não temos um clima Deixa europeu. uma caixinha de gelo, um baldinho de gelo. Né? No caso dos tintos, mais água do que gelo, né? Então só vai controlando. Dica aí, pessoal, a hora que for pôr o baldinho de gelo, mais água do que sempre gelo. até o bico da garrafa, porque tem que gelar o líquido inteiro. É isso aí. Bom, no próximo bloco a gente volta já com o nosso prato, né? Começar o nosso prato, que na realidade hoje o Chico está aqui, como direi, como diz o vinho, como você falou, eu perdi o termo, mas... Para dar uma harmonizada. Você está enfeitando, não seria esse termo, mas você está dando um up no nosso programa hoje. Eu que agradeço, tá? Eu que agradeço então, o convite. 2 minutinhos, não sai daí, a gente volta já com o início do nosso prato de hoje. Até logo, até logo. Obrigado. Apoio Cultural. Que delícia é a Casa Beleza. É aqui que eu encontro os produtos e a qualidade que eu quero. No açougue, na mercearia, na adega. Casa Beleza, um show de qualidade e bom atendimento. Arte Lazer, piscinas e churrasqueiras. Piscinas em vinil, móveis, cutelaria e churrasqueiras. Grande variedade em produtos químicos e decoração. Venha conhecer a novidade. Churrasqueiras e fornos de alvenaria. Arte Lazer, revenda Gold Cibrap. A única da região com showroom Prime. Arte Lazer, Via Expressa 3230, Araraquara. Telefone 3397-7885. Na Academia Washington, você aprende muito mais que uma língua estrangeira. O ensino é baseado em rico conteúdo cultural e conta com equipe de professores experientes, salas de aula com ar-condicionado e sistema de som 5.1, grupos reduzidos, material moderno e horários flexíveis. Agende uma visita e conheça o nosso jeito mágico de ensinar inglês. Academia Washington, 3357-8357. Gobato Corretora de Seguros. Profissionais com mais de 20 anos de experiência para cuidar do seu patrimônio. Seguros residenciais, empresariais, de veículos, de vida e previdência privada. Gobato Seguros, a primeira e maior da cidade em seguro aluguel. Faça uma consulta sem compromisso ou visite o nosso site e tire suas dúvidas. Gobato Seguros, Avenida Brasil 855, Centro, Araraquara. Bem, voltamos. Estamos aqui já começando com o nosso prato. Hoje é bem fácil, vocês vão ver, eu vou colocar tudo lá direto no fogão. É bem rapidinho, fácil. Hoje nós vamos sortear um vinho aqui para os nossos internautas, quem mandou e-mail. O Chico vai falar um pouco sobre o vinho, né, que é um vinho Merlot, é isso, Chico? É um Malbec da Argentina, da Susana Balbo, chama Anubis. Anubis. Belo vinho. Tá?
Esse é um vinho já mais caro um pouco, na faixa aí de uns Acima de R$60. R$60, tá? Até R$100, eu não sei, deve variar nisso aí, mas hoje nós vamos estar dando ele de presente para o nosso internauta. Até já vou falar o nome da internauta, né? Que ela mandou e-mail para a gente, a Amanda Tiba. Ganhou um vinho, você pode procurar a gente na TV ou no próprio site. Só lembrando o nosso site www.programamãonamassa.com.br. E manda e-mail, moçada. A partir do próximo programa, só queria falar isso aqui, eu já falei nos outros e vou repetir. A Academia Washington, que é um dos nossos patrocinadores, deu pra gente uma bolsa de estudo integral. Então nós já definimos como que vai ser sorteada essa bolsa, Chico. Vão ser, a partir do próximo programa, nós vamos ter várias perguntas no ar. E quem responder o maior número de perguntas é que vai levar essa bolsa. Legal. Tá? Porque, como eu falei no outro programa, a bolsa custa R$12 mil, uma bolsa integral de 3 anos, você só precisa ter a presença. Hoje nós temos o vinho aqui. E para quem ganhou o vinho, escrever pra gente, a gente pode dar aí as indicações dos pratos para tomar com esse perfeitamente, vinho. tá? Okay? Eu vou falar um pouco do yakisoba. Hoje a gente vai usar aqui brócolis, couve-flor, vagem, cenoura, cebola, gengibre ralado, repolho, a carne, tá? Nós pegamos um alcatra lá na Casa Elisa, vai lá, fala com o Flávio, tá? O açougueiro lá, ele já picou, deixou tudo no jeito pra gente, tudo perfeito, tá? Pode ser frango também, né? Pode ser frango, pode ser as duas coisas, tá? Aí você pode variar com camarão, você pode, o yakisoba dá pra você, normalmente na receita, às vezes original, vai pimentão também, como é uma coisa assim que a gente é meio indigesta, tal, a gente, o pimentão é uma coisa que você lembra, né, quando come, às vezes o dia todo. Então a gente hoje fez uma coisa mais leve assim, tá? Bom, não tem segredo fazer. Eu vou colocar, o Chico vai falar um pouco mais aqui de... eu quero lembrar os nossos patrocinadores, Chico, senão eu não posso falar. Catarina Lingerie, que o Chico é sócio lá, dono da loja. Vocês podem procurar o Chico lá na Catarina Lingerie, procura a própria Catarina. Tá lá, tá? Atendimento lá é ótimo, cueca, calcinha, sutiã, pijama. Roupas para gestantes. Namorada, esposa, sogra. Agora o Natal. O Natal tá aí, chegando. Calcinha de tudo quanto é cor. É isso aí. A Casa Delisa, como eu já falei. Academia Washington, que é a escola de inglês, tá? On-Off Club. De terça-feira lá tem o sushi. A terça do sushi. É muito legal, tal. A Esquina da Esfirra. A UIA Website e Arte e Lazer, que é churrasqueira e piscina. Enquanto o Chico vai falando aqui dos vinhos, tal, dando umas dicas pra gente, por que o garçom serve primeiro a gente, né, quando traz um vinho e tal, eu vou montar, só vou fazer um molhinho aqui rápido, tá? Que a gente vai precisar reservar para usar depois para engrossar. 3 xícaras de água, tá? Tem 2 colheres de sopa de amido de milho. Como eu falei outro dia, a gente precisa misturar o amido na água sempre gelada, fria, né? Saquê, tá? Pode misturar. Meu fouet, Preta, por favor. Meio tablete de caldo de galinha, tá? Pode trazer meu fouet aqui, Preta, por favor. E mistura bem esse amido, tá? Você vai pôr um pouquinho no fogo. E o shoyu. Pode misturar tudo. Só levemente você vai pôr aqui no fogo para ele... O shoyu tem umas 2, 3 colheres de sopa também, tá? E esse molhinho você vai usar para ele engrossar um pouco o caldo no final. Se você me permite, eu já falo alguma coisinha, porque lembra que o shoyu é muito salgado, né, mano? Sim, inclusive o tablete também. Nós vamos usar aqui hoje, eu vou usar na receita, Ajinomoto, tá? Que é um tempero também que dá um sabor especial, que ele também é salgado. Então, vocês vão ver que eu não vou usar sal aqui hoje, tá? Então, para pratos muito salgados, a gente costuma usar vinhos com acidez elevada, né? Lembra que uma harmonização clássica são o peixe bacalhau, né? Que é extremamente salgado, com vinhos verdes, né? Que são extremamente ácidos. Então, a acidez provoca salivação e limpa a boca para a próxima garfada. Legal. Para o shoyu, a mesma coisa. A gente vai usar não tão ácido, mas um vinho que tem uma acidez acentuada para que possa salivar e acabar limpando a boca. Entendi. Esse molhinho que está aqui não é para ferver não, tá, moçada? É só para dar uma aquecida. Você dá uma mexidinha nele de vez em quando, tá? Porque ele vai dar uma engrossadinha, porque ele tem um amido de milho aqui, ele vai engrossar esse caldinho, tá?
Aí é fácil, ó. Chico, é moleza. Nós já temos uma água aqui que já está fervendo, tá? Nós colocamos uma panela grande com essa travessa de pizza furadinha. Que a gente quer os nossos legumes crocantes. Aí eu vou colocar aqui. E fica até um prato legal. Tá? Couve-flor. Ou couve-flor. Assim você faz ela no vapor, né? Faz no vapor, né? Legal. O brócolis. Lembre-se, eu falei no outro programa, a gente tem um tempo de cocção aqui um pouco maior, Chico. Porque o fogão a lenha, né? A gente brinca, né? Seu fogão é lenha, seu carro é lenha, não anda. Às vezes é isso mesmo, ele demora um pouco mais. A cenoura só que eu vou dar uma picada, porque como ela é muito grossa, mas nós vamos picar em quadradinho, vou mostrar pra você aqui agora. Ô Chico, por que o garçom põe Serve a primeira taça. Serve primeiro a gente. Essa é uma pergunta, assim, muitas vezes as pessoas não sabem, né? E, eu já trabalhei muito em restaurante, então muitas vezes eu ia servir o cliente e o cliente olhava para mim e falou assim, mas, né? Por que está me servindo a primeira taça? Tem vários motivos, mas os mais corriqueiros são a rolha do vinho tem uma espécie de um fungo que ataca essa rolha, chamado de bouchonnet. Em francês, bouchon é rolha, né? E esse bouchonnet é o nome desse fungo. Esse fungo ele seca a rolha e faz com que tenha uma troca gasosa entre oxigênio na garrafa e oxida o vinho. E essa oxidação, o que causa no paladar? Como é que eu sei que o vinho está oxidado? Como é que eu percebo? Boa pergunta, né? Primeiro, que realça muito álcool, perde todas as qualidades do vinho aqui guardado, né? Vai ficar um vinagrão assim? Exato, muito amargor, muito álcool excedente, você vai cheirar o vinho, não tem nenhum aroma, né? E no caso da oxidação mais marcante, mas no caso do bouchonnet tem um aroma específico de mofo, né? Tá entre um papelão... fica com esse cheiro mesmo. Um papelão mofado com água ou sabe aquela buchinha de pia, a meia do irmãozinho, alguma coisa nesse do sentido, gênero, né? E obviamente não é agradável. Só que parece que é uma coisa fácil de se identificar. Não, mas é muito difícil. Então a gente dá a primeira taça para o cliente para ele ver se o vinho está de acordo com aquilo que ele esperava, da descrição do sommelier, e se tem algum problema não só na rolha, mas também no líquido. Então por isso que a gente apresenta primeiro a primeira taça para quem pediu o vinho, independente se seja homem ou mulher, aquele que pediu o vinho, o garçom... É a pessoa que pede. Nunca, no caso, o casal, você não vai servir pro... Se for a mulher que pediu, você serve primeiro ela. Serve primeiro para a mulher. Foi ela que pediu o vinho, ela que escolheu o vinho, ela que sabe a safra, ela que sabe Às vezes não sabe, pode pedir uma dica. Exato. E quando mesmo assim pede a dica é quem fez a sugestão na mesa. Exato, né? Que é a nossa visão mais comum do sommelier, que indica um vinho para o prato, né? Depois, dependendo da função do sommelier e o lugar onde ele trabalha, muda um pouco a atividade, né? Na importadora, ele ajuda a escolher o mix de vinho a ser importado, põe esses vinhos no mercado, né? Se for um sommelier que trabalha no restaurante, como a gente acabou de falar, que indica o vinho para o prato, e outras atividades, pode dar aula, degustações técnicas, inúmeras coisas, né? Eu falei esses dias, você tinha viajado muito, você foi fazer umas degustações no Rio e tal. Isso. Trabalho de sommelier deve ser legal, né? Porque fica degustando vários vinhos. Como que é esse negócio? Olha, eu particularmente, como qualquer outro trabalho, tem que gostar do que faz, né? Então, eu particularmente gosto muito de servir. Então, o sommelier tem que ter essa ideia muito clara na cabeça aqui. Se não gostar de servir, né, é difícil. Você sabe muito bem como que é estar do outro lado do balcão, né? Uhum. E quando você está num restaurante, você mexe com ego, mexe, às vezes o cara está fazendo negócio, quer impressionar uma namorada, ou quer impressionar um amigo, né, um parceiro de negócio, ou até mesmo um amante, né, quem sabe. E é difícil, tem que ter uma sensibilidade. Posso me servir aqui, Chico? Por favor, eu te sirvo, eu estou aqui para isso. Mas o fato de trabalhar com vinho, né, você lembra que você tem uma carga horária difícil, que você trabalha sempre quando os outros estão descansando, comemorando, né? Mas é muito prazeroso, mas não é esse mar de rosas, não, né? Não é exatamente como um cozinheiro que fica na cozinha a 40 graus, em pé, tem que, né, soltar o prato na boqueta, aquela briga entre o salão
E o salão sempre quer agradar o cliente, né? Eu nunca tive essa experiência de trabalhar num restaurante. É. Como eu disse no outro programa, eu cozinho porque eu gosto muito. É como você falou, tem que ser prazeroso. Eu cozinho para isso, porque eu reúno amigos, né? E gosto muito dessa alquimia da cozinha, que eu acho que combina muito bem com a alquimia do vinho também. É uma espécie de arte, né? É uma forma porque fazer vinho não deve ser fácil, né? Não. Não é assim... Eu lembro assim que já vi em filmes que o pessoal antigamente amassava as uvas com os pés. Hoje se fizer isso vai ser um negócio, eu acredito que deve existir ainda, né? Existe, em alguns lugares em Portugal ainda existe a pisa, né? Que amassa a uva com o pé. Mas tem que ser consumido rápido, eu acredito que isso aí não pode ser um vinho que... Não, porque a fermentação é induzida, o álcool, né? A levedura começa a consumir o açúcar, transforma em álcool e o álcool ali... Tá. Só uma curiosidade, Chico, de onde vem a rolha? Como é que faz a rolha? Porque hoje eu vejo também que existem umas rolhas que não são mais rolha, né? São artificiais, vamos dizer assim, né? Inclusive o screw cap, que é a tampa de rosca, né? Que hoje em dia é um dos melhores vedantes, por incrível que pareça, né? Porque ele fecha hermeticamente e não tem o perigo de dar o bouchonnet, que é o problema da rolha. Tem a rolha de cortiça, que é feita do sobreiro, que é uma árvore que demora no mínimo 5 em 5 anos para fazer uma rolha dessa. Lembra que a casca da árvore, a rolha é retirada dessa forma, né? Não dessa forma. Imagina que tem que crescer essa casca para retirar a rolha. Isso de uma rolha maciça como essa. Senão ela é triturada, faz um aglomerado, né? Aí ela prensa e faz a rolha. As sintéticas, hoje seria a solução, porque se você pensar em volume, o quanto se produz de vinho, o quanto se toma de vinho, a natureza não consegue suportar o tanto de produção cortiça, de rolha. Né? Porque a cortiça é um vedante, é elástica, né? É natural, não pega fogo e tal. Isso é reutilizável, por exemplo? É reciclável a cortiça? No caso dessa aqui se a fábrica pegar um monte de cortiça, ela consegue reciclar e usar de novo? Triturar e aí prensa de novo. Obviamente que tem que ter uma esterilização disso. Tem diferença entre a rolha maciça e a triturada? Tem, muito. Dependendo da qualidade do vinho, quanto menos... O vinho de guarda precisam de rolhas mais compridas. O que seria o vinho de guarda? Para guardar mesmo? O vinho, reserva? Exato. É um vinho que precisa ir... Ele sai da vinícola, às vezes já com 2, 3 anos de adega, ou de madeira, né, que envelhece em madeira, você já ouviu falar desse termo. Mas é um vinho que, para tomar daqui 10, 20 anos, e dependendo do vinho, vai até 60, 70, 100 anos guardado. Inclusive faz a degola, né, tira a rolha e coloca uma rolha nova, justamente por isso. E a cortiça tem que ser maciça, e no caso mais comprida que essa, né? Então tem uma troca, ela é porosa, tem uma troca gasosa, mas é tudo natural, com o que faz com a evolução desse vinho seja sadia. Ó, Chico, o nosso molho já engrossou, ele não ferveu. Pegou uma consistência. Pegou uma consistência, eu vou mostrar aqui na câmera, que tem uma câmera aqui, tá pegando aí? Tá? Ele ficou bem grosso, tá? Você vai ver que na hora de incorporar, você não vai usar todo esse molho, você vai ver, eu fiz aqui uma quantidade que você vai regando para ver, para ele não ficar muito seco, tá? Mas você faz e reserva. Eu vou colocar aqui o nosso macarrão, que a nossa água já está fervendo, tá? Eu tenho um negocinho próprio aqui. Lembra que eu falei das texturas, né? Você vê que ele é oleoso, né? Isso. Né? Ele é mais próximo, no caso, não de gordura, óleo, mas ele é mais próximo do óleo do que da água. Então o vinho, ele tem essa textura também, né? Você vê que ele quando você gira a taça, ele está mais próximo do óleo do que a água, essa viscosidade, né? Isso também para harmonização é importante, a textura, né, desse vinho, como você vai sentir esse vinho na boca. Aí você pôs o macarrão aqui na... Eu pus o macarrão, vou pôr lá. Normalmente no saquinho de macarrão vem as instruções aqui. Mas yakisoba não é mais do que 1, 2 minutinhos, tá? Porque ele é instantâneo. Parece aqueles macarrãozinhos que você compra aqui já pronto lá, instantâneo que você faz. É só 1 minutinho, só para ele amolecer. Porque depois ele vai na... Ainda vai ter o cozimento, na panela, né? vai ter o cozimento na panela. Então é só para ele dar uma amolecida mesmo, e tá? os seus legumes estão aí no vapor. Eu deixei aqui no vapor, ó. Você pode ver que eles estão... Mantém a cor. Mantém a cor, tal. Você põe uma panela uma tampa para dar uma abafadinha, tá? E eu acabei esquecendo. Saúde. Saúde. É um prazer, é o nosso primeiro programa. Primeiro, de muitos, vamos lá. De muitos. Como eu falei, o Chico está aqui sempre harmonizando os nossos pratos desde o primeiro programa, né? Nós temos uma parceria aí e ele, quando saiu a ideia do programa, eu falei, precisava de uma pessoa para que desse essa dica pra gente. Fico muito contente pelo convite. Né? E aí o Chico, como um amigo pessoal, né, assim,
muito querido. Eu fiz o convite, ele veio aqui, desde o primeiro a gente está prometendo isso, e só agora ele está aqui dando o ar da graça. Como eu disse, ele viaja um monte, todo mundo convida, faz carta de vinho para restaurante. Aqui em Araraquara eu acredito que tem alguns restaurantes que façam a carta de vinho, é você quem faz. Em São Paulo, Rio de Janeiro, onde mais? Sempre interior de São Paulo, né? E mais cidade fora, Rio de Janeiro, em alguns eventos, vai para Minas, outros lugares. Para que a gente gira o vinho na taça? Às vezes eu vejo isso as pessoas fazendo, né? Como que a gente faz para beber um vinho? Tem um segredo? É só põe na geladeira, gelo, abre, tomo? Tem algum procedimento? Mas um vinho tinto, vinho rosé, algum procedimento? Ou é só abrir e beber mesmo? Eu lembro que eu falei que dependendo do estilo do vinho, você tem temperaturas diferentes. Né? Vinhos estruturados, você tem um pouco menos, a temperatura um pouco mais elevada, um pouco mais baixa. Primeiro vamos começar pelo girar, o fato de girar. Quando o sommelier, lembra que você me perguntou, o sommelier serve a primeira taça? Né? É de praxe que as pessoas girem a taça, mas na verdade, quando eu sirvo o vinho, o sommelier serve o vinho, os aromas que saem é da tipicidade da uva, né? Do quê? Da uva, da tipicidade, né? Do tipo da uva. Você vai ver ali aromas de frutas, são os primeiros aromas do vinho. E eles se perdem conforme você faz esse movimento. Por que você faz esse movimento? Para oxigenar. Então, vinhos que estão fechados, abrem, né? Todo vinho eu posso pôr no decanter ou não? Não, tem vinhos que precisam, no caso desse Anubis, que é um Malbec, bem fechado, alcoólico, você precisa decantá-lo, né? Tem o nome de decanter, mas é para justamente oxigenar, porque o contato... Fica mais fácil de beber, vamos dizer assim. Isso, ele perde aquele álcool volátil e fica um vinho agradável. Isso é muito importante. Como um prato não chega frio à mesa, o vinho não chega quente ou não chega muito gelado, e também tem que chegar na hora certa, né? No respirar, o oxigenar, porque ele aflora os aromas e os sabores que estão guardados aqui, né? E o prazer de tomar o vinho vai ser muito maior. Todas as qualidades. Então, voltando para a taça, então não é para girar quando o sommelier te serve, porque você vai sentir ali os aromas primários. Tá. Depois você gira a taça para oxigenar. Então, o que é oxigenar? Aflorar os aromas, os sabores. E aí o vinho vai abrindo, esse é o termo que a gente usa. Vejo normalmente que às vezes pessoa que bebe, o sommelier, põe o vinho e faz tipo, eu vou dizer assim, que vai ficar meio chamado, mas é tipo um gargarejo na boca, assim. Para que o vinho passe por todas as partes da boca. Todas as papilas, tanto o Exato. sal... Exato, lembra que o doce é na ponta, o sal mais para trás. Um pouquinho aqui na frente, mas um pouco mais para trás do açúcar. A acidez ou amargor na lateral. Então, preenche. Mas muito vai do mito, né? Você pondo o vinho na boca e sentindo o vinho, sentindo o retrogosto, dá para se classificar o vinho sem fazer muita careta. Se cria muito misticismo em cima de tudo isso. Tá. Né? Eu posso harmonizar um churrasco com vinho? Sim, sim. Inclusive, nos meus tempos na Itália, a gente fez uma experiência muito feliz, porque a gente fez na Emília-Romana se serve lambrusco. E lá são produzidos grandes lambruscos, né? Não é, às vezes, o lambrusco que a gente conhece daqui, que acho é o refúgio que vem de lá. Então, são um vinho frisante, né? Tinto na maioria das vezes, tem um pouco de açúcar, né? Que o açúcar vai bem com o amargor da carne grelhada, né? E depois o frisante, as espumas, né? Limpam a boca para a próxima garfada. E também vinhos, como lembra que no Malbec, na Argentina, o prato principal é a carne grelhada, né? Então, o Malbec vai muito bem. No Uruguai, no caso do Uruguai, o Taná, né? O Chile também come carne, mas mais marcante, o cordeiro, né? Então, um churrasco pode muito bem acompanhar um vinho tinto, mas vai depender da carne que você for usar, né? Um galeto pode ser um rosé, né? Um peixe pode ser um branco, e acompanha muito bem, muito bem. Eu vou só falar uma coisa, para quem quiser dicas, orientação de vinho, essas coisas, pode mandar e-mail para a gente, contato@programamãonamassa.com.br. Ou então, você tem algum e-mail particular que a pessoa possa pedir dica, pode falar para a gente aí, telefone, qualquer coisa assim. O e-mail é Chico Olive, né, com o só, CHICO,
LIVI de igreja, @hotmail.com. Aí você... Eu posso demorar um pouquinho, mas manda com Não, beleza. Se você antecedência. quiser com mais assim, que seja um pouco mais ágil, a gente tem um contato Isso. direto. Você manda no contato @programamãonamassa.com.br. Vou ter prazer em atendê-los. Né? Tá lá, a gente tem todas, inclusive as harmonizações dos programas anteriores, essas coisas e tudo mais, algumas dicas e tal. Perfeito. Bom, Chico, o nosso macarrão, ó, eu já dei uma ferventadinha nele, tá? Rapidinho de 1 minuto. Os nossos legumes também estão ficando no ponto aqui, tá? Você vê que ele não perde a cor, tal, fica bem legal, A tá? textura, mantém a textura, Textura. a cor. E me parece que não perde os nutrientes também, né? Não todos, né? Ele perde um pouquinho, porque sempre que você cozinha alguma coisa, ferve, vapor, ele vai perder, mas não é tanto assim, né? Certo. Ele é bem mais tranquilo. Então, Bom. quando a gente harmoniza os vinhos com legumes, né, o macarrão, não podemos usar vinhos muito alcoólicos, porque o carboidrato com álcool realça na boca. Então, esse rosé da uva Merlot do Fausto, né, Pizzato, é uma vinícola Nacional? do Sul, nacional. Nacional. Cervejaria. Todos os vinhos que nós estamos servindo aqui nacional ou não? Não. Esse Anubis é de Mendoza, Argentina. O Tarapacá também de Mendoza, né? E esse nacional. Não, o Tarapacá é do Chile, se eu não me engano. Tarapacá, Chile, né? Que é um late harvest. Então você vê, e outra coisa interessante, ele tem uma coloração, lembra que eu falei que faz com as uvas tintas. Então tem alguns processos de fazer. O mais baixo, né, seria misturar realmente o branco com o tinto e fazer um rosé. Depois mas não é isso. vinhos de baixa qualidade se faz. É né? assim que faz? Mas o certo é... E é na proporção meio a meio? mais ou menos dessa Depende forma. a cor do rosé que você quer. Mas os vinhos, o rosé de qualidade, o que acontece? Eles prensam a uva e separam a parte sólida da parte líquida. Então, o pigmento que está na casca da uva Não vai pra- entra em contato com o mosto. Então, só fica uma coloração, às vezes, mais clara do que essa, né? Tá. No caso desse, eu posso até arriscar que a casca ficou em contato com o mosto aí em algumas horas ou um dia, alguma coisa assim, para ter Porque uma é coloração. uma coloração mais forte, assim. No caso, a uva aqui é a Merlot, então uma uva tinta vinda de Bordeaux, né? Que usa na assemblagem, no corte de outras uvas para os vinhos de Bordeaux. E hoje encontra-se uma identidade de terroir, né, de clima, solo, com a Merlot no Brasil, uma uva tinta, né? Tá. Eu vi que o Vale do São Francisco, se não me engano, né, que tá Também produzindo fazendo lá no vinho. Nordeste um monte, né? Paralelo 8, tem vinhos interessantes. Mas se você pensar que o vinho é uma coisa natural, né? Então você tem uma safra por ano. No Vale do São Francisco você pode ter até 1, 2, 3 safras por ano. Então imagina o estresse da planta aí, né? Mas tem vinhos de qualidade, assim, vinhos a bom preço que dá para comprar e sentir prazer, né? Que tem que ser prazeroso, né? Aqueles que não gostam de vinho muito encorpado, começar com os vinhos mais leves, né? Até chegar a um vinho mais encorpado. É um aprendizado. Como as crianças começam comendo a papinha e depois vão, né, devagar comendo coisas mais elaboradas, o vinho é o mesmo procedimento. Então, quando criança, você toma um suco de uva, aí a hora que você vai ficando adolescente para coisa... Eu lembro assim que quando eu era criança, minha avó, meu avô, né, são italianos, eles me davam um pouquinho de vinho e falavam que não tinha problema nenhum, né, criança. Falavam, pô, bebida alcoólica e tal. Mas eu sei que na Itália, as crianças tomam vinho desde sempre, né? Aonde eu morei, na Toscana... Brincadeira, a minha avó falava, põe na mamadeira, né? Não é bem pra assim, dormir né? calmo, né? Você Mas sabe isso- que, de tradição, os toscanos colocam uma fatia de pão cortada, açúcar e regam com vinho no inverno e dão para as crianças. E isso faz com que alimente, né, o açúcar, o vinho. E o álcool também, né, vasodilatador, né, relaxa a criança. Ele não é para deixar a criança alcoolizada, pelo Não, amor de Deus. pelo Hein? amor- Mas Não também beber bebida molhar a chupeta E se no beber, vinho... não dirige. Não, por favor. Exatamente, exatamente. O vinho é para beber e com moderação, né? Não é uma É coisa... apreciar. Exato. Não é aquela bebidinha que você, né? Não. É uma Obviamente coisa você tem dias que você pode, né? pra dar uma extrapolada, Mas dar uma que seja comemorada, com, né? Que seja com comemorar muito uma festa de casamento aí, um Exato. aniversário de casamento. local certo, sem carro, sem direção. Bem, hoje está bem tranquilo o nosso programa, bem fácil. Os nossos legumes aqui, ó, já estão
no ponto. A cenourinha que demora um pouquinho mais, mas nós queremos ela bem crocante, tá? A cenourinha, quando você cozinha ela tem até um açúcar, né? Tem. Fica uma doçura. Né? Fica toda, na realidade aqui todos, né? Todo legume, assim, tem sacarose, né? Certo. Não tem jeito, tem açúcar. Então sempre realça um pouco o gosto. A cenoura mais do que os outros. Mas é legal. E no caso do vinho também, né? Então você pode obviamente brincar. que não tem açúcar residual nesse caso, mas você pode aí comparar, você pega um pouquinho do açúcar, lembra, na ponta da língua, você pode sentir um pouquinho dos legumes e encontrar semelhanças lá. Isso que é importante. Tá. Eu queria chamar o nosso intervalo, 2 minutinhos. Chico, só para a gente finalizar o prato, no próximo bloco a gente já vem finalizando o prato e dando a dica da sobremesa aí, que é para o Natal. Inclusive eu queria que você falasse assim no Natal, quais os vinhos que são mais consumidos, essas coisas eu sei que você tem. Não sai daí não, 2 minutinhos a gente volta. Apoio Cultural. Que delícia é a Casa Beleza. É aqui que eu encontro os produtos e a qualidade que eu quero. No açougue, na mercearia, na adega. Casa Beleza, um show de qualidade e bom atendimento. Arte Lazer, piscinas e churrasqueiras. Piscinas em vinil, móveis, cutelaria e churrasqueiras. Grande variedade em produtos químicos e decoração. Venha conhecer a novidade. Churrasqueiras e fornos de alvenaria. Arte Lazer, revenda Gold Cibrap. A única da região com showroom Prime. Arte Lazer, Via Expressa 3230, Araraquara. Telefone 3397-7885. Na Academia Washington, você aprende muito mais que uma língua estrangeira. O ensino é baseado em rico conteúdo cultural e conta com equipe de professores experientes, salas de aula com ar-condicionado e sistema de som 5.1, grupos reduzidos, material moderno e horários flexíveis. Agende uma visita e conheça o nosso jeito mágico de ensinar inglês. Academia Washington, 3357-8357. Gobato Corretora de Seguros. Profissionais com mais de 20 anos de experiência para cuidar do seu patrimônio. Seguros residenciais, empresariais, de veículos, de vida e previdência privada. Gobato Seguros, a primeira e maior da cidade em seguro aluguel. Faça uma consulta sem compromisso ou visite o nosso site e tire suas dúvidas. Gobato Seguros, Avenida Brasil 855, Centro, Araraquara. Bem, voltamos agora, Chico. Agora é só montar mesmo, tá? Eu já vou aqui botar a nossa carne. Como eu disse,
Lembrando, o Flávio lá da Casa da Elisa já picou, deixou tudo prontinho pra gente. Falar com o Flavião do açougue. Eu vou fritar o nosso no óleo de gergelim. Nós vamos fritar a carne aqui no óleo de gergelim, tá? Delícia, vai dar um gosto extra. Dá um gosto todo especial. Só que não põe muito não, porque ele é bem forte, tá? Aí você viu que a nossa panela aqui já tá, eu só tirei ela. Vamos lá. Pena que TV não tem cheiro, né, mano? Todo programa quase eu falo isso, rapaz, é engraçado. Se fosse em outro prato, se você me permite, geralmente em harmonização, você que é cozinheiro sabe que muitas comidas, né, são preparadas com vinho antes de usar, né? Geralmente para quem harmoniza o prato, utiliza o mesmo vinho para fazer o prato, tá, mano? Se você fosse fazer um estrogonofe... Se eu for fazer um risoto. Um risoto com eu vinho uso branco. o mesmo vinho que usei para fazer o risoto, eu uso para beber. Ótimo. Mas preste atenção, se você for fazer um risoto de linguiça, obviamente você não vai, né, utilizar... A não ser que você utilize o vinho tinto para fazer o risoto de linguiça, tá? Entendi. Você vê que dá um cheirinho todo diferente, né? Nossa, muito gostoso. O óleo de gergelim. Normalmente o pessoal vê no programa, eu tenho recebido e-mail, o pessoal fala assim, não passa a receita, não vejo lá. É que normalmente eu faço aqui a olho, no né? olhômetro. Aí eu já entro com os nossos legumes aqui, porque a carne está muito cheiroso. é só dourar mesmo. Eu já vou jogar, tem 2 colheres de sopa mais ou menos de gengibre ralado. Tá? Vou jogar aqui com a carne. Ó, nós cortamos a cebola aqui em pedaços grandes, grosseiros, tá? Bem grande mesmo, só jogar na carne aqui para ela incorporar a cebola. Quer dizer, a cebola você não fez no vapor, né? Não, nem Você precisa, né? Coloquei direto, tá? Ela aqui, ela já estava limpinha. Só que soltando ela aqui. Tá? E grande mesmo. Eu deixei os legumes grandes, eu dei uma cortadinha neles, mas é que eu quero os pedaços. Normalmente, o japonês, chinês, come com hashi, né? Hashi, E então por isso que eles fazem os alimentos maiores. Eu descobri isso, que não é à toa, né? Porque você faz muito pequenininho, como é que você pega, vulgarmente falando, com o pauzinho, né? Só o seu Miyagi, né? Só ele, né? Os nossos legumes que já estavam no vapor, tá? Eu vou pôr aqui cenoura, pôr a vagem, vou pôr o brócolis. Você sabe que muita gente me pergunta, né? Hoje o brasileiro às vezes fica preocupado em ver qual é o produtor, qual é o estilo do vinho, a nota que foi dada para aquele vinho, mas esquece que o saber comprar é muito importante. E como que eu faço para comprar um bom vinho? Como que eu... assim, eu não é porque eu estudo vinho que eu só tomo vinho caro. Pelo contrário, eu tomo vinho que meu bolso paga, né? Então, saber comprar é muito importante. Porque você vê, a gente tem um vinho de uma faixa de 20 a 30 reais que está nos agradando. Que atendeu o que a gente precisava. Certo, exato. Então, se o local não tem um sommelier apto para indicar o vinho, porque outra coisa, Marco, muito importante é que o vinho é gosto pessoal, né? Então, se eu servir um vinho que não te agrada, vamos supor, você tem sensibilidade à astringência ou acidez, esse vinho não te agradar, não adianta, pode ser o melhor vinho do mundo, né? Então, saber comprar é muito importante, né? Sempre pegar o vinho relacionado ao prato que você vai fazer, a ocasião, né? Preto. Vinhos muito encorpados, com situações, obviamente num almoço rápido, muito calor, você não vai tomar um vinho muito encorpado, né? Que nem aquela história da cerveja e do uísque, né? À tarde você não vai tomar um copo de uísque, vai beber um copo de cerveja. E o vinho é a mesma coisa, né? Ver vinhos licorosos para sobremesa. Quando as pessoas falam, eu gosto de um vinho mais docinho. Pode falar. Eu vou pôr o repolho aqui agora, que a gente põe só no... Você pode pôr repolho, acelga. Broto de bambu. Eu preciso de uma travessa. Broto de bambu, broto de feijão, tá? Até hoje lá na casa da Elisa eu procurei broto de feijão, só que ela falou que vem de fora, né? E tava... Se eu não me engano, toda quarta-feira cheia. Tava preto, tava ruim, não tava legal.
Tá? Lembra daquele molinho que nós reservamos aqui? Tá? É agora que eu entro com ele. Como eu falei, não todo, é só um pouquinho para dar um... É ele que vai, de uma certa forma, dar o gosto. Tá? Ótimo. Muito bonito. E aí tá praticamente pronto o nosso... E hoje cada vez mais se produz vinhos com grande qualidade a um custo-benefício, né? Os vinhos do Novo Mundo, como a Austrália, a Nova Zelândia, Chile e Argentina, começaram a possibilitar isso, né? Vinhos mais baratos com qualidade. E o vinho começa aí a entrar na cultura, aos poucos, obviamente, mas na cultura do brasileiro. No Brasil, modéstia à parte, que nem o nosso ex-presidente aí, chegado numa cachaça, como a maioria do brasileiro, caipirinha. Que é muito boa. Você me perguntou do churrasco. Né? Caipirinha para um churrasco é a melhor harmonização, porque tem açúcar, álcool e a acidez do limão, né? Combate gordura, o açúcar do feijão. Nossa, tá bonito isso aí, hein? Só pra falar, normalmente o pessoal faz numa panela que eu usei hoje uma frigideira mesmo, para saber que você não precisa ter a panela em casa aí para fazer. Que não é desculpa a panela. Que não é desculpa, né? Um pouquinho mais do nosso molho aqui. Tá? Lembre-se que eu coloquei um pouquinho de saquê no nosso molho. E aqui soba. Delícia. Um prato bem colorido, né? Bastante, né? E você vai sentir a hora que comer, você fala assim, nossa, tá tudo grandão, né? As coisas aqui. É realmente... É essa a proposta. É né? essa a proposta. Tá? Mais rústico, mais... Eu tenho uma dificuldade de comer com aquele hashi, viu, rapaz? Às vezes quando eu vou numa casa assim que tem que... Isso, eu peço para eles trazer aquele hashi que tem o elastiquinho lá. Porque não sofre, senão demora uma eternidade para comer. É prática, né? E também, se não te agrada... Tá? Porque nada impede você comer com garfo e faca, né? É isso que eu falo, né? Tem alguns mitos que são criados, mas às vezes você não precisa seguir tudo à risca. O importante é o prazer, porque tanto no vinho quanto na comida, é reunir, né? Receber, dividir um momento. Eu acho que é isso que é o mais importante. Não sei se o senhor concorda comigo, né? Eu concordo. Eu vou só experimentar a cenoura, que é a mais... Durinha. A durinha, só para ver se está no nosso pontinho. Ó, que eu falei. Nós não usamos sal aqui. Preta, meu Ajinomoto, por favor. É agora que a gente vai colocar. Eu vou colocar um pouquinho mais, porque você vai ver que o macarrão absorve o seu... molho, né? Seu molho. Você vai ver que ele vai ficar o quanto necessário. Aqui você só escaldou um pouquinho, né? Deixou ele finalizar. Só finaliza ali. Certo. Tá? E cuidado, porque ele é salgadíssimo. Tomar cuidado aí com o sal, né? É, com certeza. Sódio. E ó. Tá, e eu tô te devendo flor de sal, né? Que eu prometo e não trago. Próxima viagem eu te trago, viu? Pronto. Tá pronto o nosso yakisoba. Até caindo um pedacinho aqui. Vamos lá. Que beleza. Pronto. Deixar o pessoal com água na boca. Isso é o que se apresenta para hoje, que nem diria Alan. Tá? Bom, nosso prato tá pronto, tá? Bem tranquilo. Nós vamos já sentar já no próximo bloco. Eu volto fazendo a rabanada, que você vai ver que é moleza. 2 minutinhos, não sai daí não. Apoio Cultural. Que delícia é a Casa Beleza. É aqui que eu encontro os produtos e a qualidade que eu quero. No açougue, na mercearia, na adega. Casa Beleza, um show de qualidade e bom atendimento.
Arte Lazer, piscinas e churrasqueiras. Piscinas em vinil, móveis, cutelaria e churrasqueiras. Grande variedade em produtos químicos e decoração. Venha conhecer a novidade. Churrasqueiras e fornos de alvenaria. Arte Lazer, revenda Gold Cibrap. A única da região com showroom Prime. Arte Lazer, Via Expressa 3230, Araraquara. Telefone 3397-7885. Na Academia Washington, você aprende muito mais que uma língua estrangeira. O ensino é baseado em rico conteúdo cultural e conta com equipe de professores experientes, salas de aula com ar-condicionado e sistema de som 5.1, grupos reduzidos, material moderno e horários flexíveis. Agende uma visita e conheça o nosso jeito mágico de ensinar inglês. Academia Washington, 3357-8357. Gobato Corretora de Seguros. Profissionais com mais de 20 anos de experiência para cuidar do seu patrimônio. Seguros residenciais, empresariais, de veículos, de vida e previdência privada. Gobato Seguros, a primeira e maior da cidade em seguro aluguel. Faça uma consulta sem compromisso ou visite o nosso site e tire suas dúvidas. Gobato Seguros, Avenida Brasil 855, Centro, Araraquara. Só finalizando a rabanada aqui, ó. Rabanada não tem segredo. Açúcar, tá? Mais ou menos uma xícara de chá, tá? 2 ovos. Leite, tá? Também tem uma xícara e meia aqui de leite. Canela. Eu falei da dica aqui do rum, mas o nosso sommelier falou para pôr um vinho. Então hoje eu vou mudar aqui, nós vamos pôr um cálicezinho de vinho, não é só para dar um gostinho. Lembra que é o vinho de sobremesa. É o vinho da sobremesa que nós vamos que acompanha. Bate. Aí não tem segredo, moçada. Depois de deixar bem homogêneo isso aqui, tá? Você mergulha o pão aqui dentro e frita num óleo bem quente. É engraçado que eu falo assim que a rabanada, ela não fica molhada dentro, né? Porque o ovo sela ela toda por fora. Com açúcar queimado também, justamente. Né? É uma coisa simples e muito boa. Lembra muito a minha boa. infância também. Eu só não vou fritar ela agora, porque senão fica ruim na hora da gente comer. Ótimo. Tá? Eu vou deixar, tá pronto. Passou o pão aqui dentro e vai para a frigideira, isso, serviu. Porque a rabanada, se você servir ela fria, ela é meio ruim. É legal servir quente, que dá o contraste com sorvete. Vamos lá? Vamos. Bem, agora é só comer. Você dá licença que eu vou servir você. Eu que agradeço. Vou pegar uns legumes, o brócolis. Isso que é... A gente vai ver se a gente falou, vamos ver agora se, né? Vamos ver agora, né? A comida, a harmonização. Lembra que para harmonização, come a comida, mastiga, engole, toma o vinho em cima. É isso aí. E só lembrando, moçada, assim, para não esquecer, né, frisar bem, mande e-mail, que nem a Amanda Tida,
contato@programamãonamassa.com.br. E alguma dúvida também entre no nosso site www.programamãonamassa.com.br. Lá tem todas as receitas, todos os pratos que nós fizemos, outras receitas que nós não fizemos, mas podemos fazer aqui no programa ainda. E Chico, é isso aí. Bom apetite. Eu queria lembrar os nossos patrocinadores, Casa Delisa, onde eu sempre falo, nós pegamos todas as coisas lá, você acha o macarrão de yakisoba lá, tudo. Tá? Os vinhos. Catarina Moda Íntima, Academia Washington, Escola de Inglês, On Off Clube, Esquina da Esfirra, Uia Website e Arte Lazer, Piscinas e Churrasqueiras. Um abraço, Mário. Eu espero você aqui também um dia para vir comer um dos nossos pratos aqui. Tá? Eu agradeço também o convite. Eu que agradeço você, Chico, pela presença. Não bastasse a sua pessoa, o prato, a harmonização e tudo mais. Obrigado. Agora vamos lá para a hora difícil. Hora mais difícil? Como eu falei, vocês podem ver a dificuldade aqui para comer com hashi. Toma um golinho do vinho, vamos ver? Foi muito bem. Ótimo. Lembre-se, se for camarão, frango também. Vinho branco. Também Essas coisas. Deixa eu te perguntar, Chico, a gente tem... Eu via assim antigamente, carne, alguma coisa, vinho tinto, peixe, vinho branco. Não tem muito disso, né? Ou tem ainda, ou vai mais do gosto pessoal. Se eu quiser harmonizar um peixe com vinho tinto, dá? Vai muito do molho, mas em geral eu prefiro harmonizar carnes brancas com vinhos brancos, né? No máximo um rosé, e as carnes vermelhas com vinhos tintos. Mas dá. Se eu falar assim, não gosto de vinho branco, não tomo vinho branco. Exato. Lembra que a gente falou que vinho é gosto pessoal. Gosto pessoal. Então a gente tenta um vinho não mais tem nenhum leve. problema eu chegar num restaurante e pedir um peixe e pedir um vinho, sei lá, que vinho tinto, um Merlot, Cabernet Sauvignon, que vinhos vinho mais leves, né? Um Cabernet Sauvignon. Não, o Cabernet é muito estruturado. São Pinot Noir. Um Pinot Noir. Né? Outras o Zinfandel. Outros Novello, vinhos mais leves, mais fáceis de beber. Lembra que o... Bem, agora só com a nossa sobremesa, né? Essa é uma variação da rabanada que a pessoa conhece, com sorvete, é muito legal. Você pode usar qualquer sorvete de sua preferência. Hoje nós estamos usando aqui chocolate crocante. O Chico quer falar um pouco desse vinho que harmoniza com essa sobremesa. Vinho, Lembra que é um Chico? vinho de doce de sobremesa, então ele tem o açúcar acentuado, é um vinho doce, tá? Então esse é um Semillon da Vina Tarapacá, Late Harvest. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Saúde. eu, Chico, pela presença, pelas dicas, tá? Obrigado mesmo, tá? Um abraço a todo mundo. Eu espero vocês na semana que vem. Até a semana que vem. Obrigado.